Você já parou para imaginar como seria a vida se o salário mínimo no Brasil fosse de R$ 10.000 por mês? Não estamos falando de ganhar na loteria, nem de herdar uma fortuna, mas sim de um valor oficial que todos os trabalhadores receberiam como base. Pense por um momento. Com R$ 10.000 na conta todo mês, as suas preocupações seriam as mesmas? Será que a sua vida ficaria mais fácil, ou mais complicada do que é hoje? À primeira vista, parece o cenário dos sonhos. Afinal, quem não gostaria de ganhar 10 vezes mais do que o salário mínimo atual? Mas, como toda moeda tem dois lados, a realidade poderia ser muito diferente do que você imagina. E é exatamente isso que vamos explorar juntos neste vídeo. Primeiro, vamos imaginar o lado mais óbvio e empolgante. Você acorda, olha o extrato e vê que todo mês entra R$ 10.000, garantidos por lei. De repente, contas como aluguel, alimentação e transporte não parecem mais tão pesadas. Talvez até sobre dinheiro para viagens, lazer e investimentos. E, claro, a vida de milhões de brasileiros mudaria drasticamente. O poder de compra aumentaria, e muita gente realizaria sonhos que antes pareciam distantes. As vitrines das lojas estariam mais cheias de clientes. E setores como turismo, tecnologia e entretenimento provavelmente cresceriam rapidamente. As famílias teriam mais condições de dar uma educação melhor aos filhos. E a desigualdade social poderia diminuir, pelo menos no início. Mas aqui é onde a coisa começa a ficar mais complexa. Porque, no mundo real, a economia funciona como um grande sistema interligado. Se todos têm mais dinheiro, os preços dos produtos e serviços tendem a subir. Isso se chama inflação, e ela pode transformar aquele salário dos sonhos em algo bem menos impressionante. Imagine que hoje você paga R$ 5 em um pão na padaria. Se o padeiro também passa a ganhar R$ 10.000, ele provavelmente vai repassar os custos ao consumidor. E não é só o padeiro, é o agricultor, o caminhoneiro, o fornecedor, o dono do imóvel, todo mundo. Em pouco tempo, aquele pão de R$ 5 pode custar R$ 20 ou até mais. Ou seja, o que no começo parecia uma revolução no padrão de vida, pode se tornar apenas uma nova realidade com preços mais altos para tudo. Mas antes de chegarmos nessa parte mais complicada, vamos explorar outra consequência curiosa: o comportamento das pessoas no trabalho. Com um salário mínimo tão alto, será que todos continuariam dispostos a trabalhar nas mesmas funções? Imagine empregos considerados hoje difíceis ou menos atrativos. Se todos ganham o mesmo valor, empregos mais desgastantes teriam dificuldade para encontrar trabalhadores. Isso poderia gerar falta de mão de obra em setores essenciais, como limpeza urbana, transporte público e saúde. E para compensar essa falta de mão de obra, empresas teriam que oferecer benefícios extras ou condições melhores. Mas isso, claro, aumentaria ainda mais os custos para manter os serviços funcionando. Outro ponto importante é a relação com o consumo. Com mais dinheiro no bolso, muita gente compraria mais do que precisa. Isso poderia gerar escassez de produtos em alguns setores. E, como você já sabe, escassez leva a preços ainda mais altos. Mas e quanto aos sonhos das pessoas? Bom, é provável que muitas metas de vida fossem atingidas rapidamente. Comprar um carro novo, reformar a casa, fazer uma grande viagem, tudo isso ficaria mais acessível. Mas, depois de conquistar essas coisas, o que viria a seguir? A motivação para trabalhar, estudar e inovar poderia cair para alguns. E isso afeta diretamente a produtividade de um país. Agora, você pode estar pensando: mas se o governo aumentasse o salário mínimo para R$ 10.000, ele também poderia controlar os preços, certo? Em teoria, sim, mas na prática é muito mais complicado. Controlar artificialmente os preços pode gerar mercados paralelos. E produtos podem começar a desaparecer das prateleiras. Isso já aconteceu em alguns países que tentaram medidas parecidas. O resultado? Filas enormes para comprar itens básicos e economia enfraquecida. Mas calma, nem tudo é negativo nessa ideia. Se fosse bem planejada, com aumento de produção, tecnologia e produtividade, o impacto poderia ser menor. Por exemplo, se a economia estivesse crescendo de forma sustentável, e o salário de R$ 10.000 fosse proporcional à riqueza que o país estivesse gerando. Nesse cenário, a inflação poderia ser controlada, e o padrão de vida da população aumentaria de forma real e duradoura. Mas para isso, seria necessário um plano econômico extremamente bem estruturado. E, convenhamos, não é algo que se implementa da noite para o dia. Agora, vamos imaginar como o mercado imobiliário reagiria a um salário mínimo de R$ 10.000. Hoje, o aluguel de um apartamento simples em muitas cidades custa cerca de R$ 1.200 a R$ 1.500. Com mais dinheiro circulando, os proprietários provavelmente aumentariam os valores. Afinal, se todos podem pagar mais,
A competição pelos melhores imóveis seria intensa. Um apartamento que hoje custa R$ 1.500 poderia facilmente ir para R$ 5.000 ou mais. Isso faria com que, mesmo ganhando muito mais, a sua margem de sobra no final do mês fosse menor. O mesmo aconteceria com imóveis à venda. A valorização seria tão rápida que, em pouco tempo, comprar uma casa se tornaria tão difícil quanto hoje, ou até mais. Outro setor que sentiria um impacto enorme é o da alimentação. Produtos básicos como arroz, feijão, carne e leite sofreriam aumentos expressivos. E, como a produção agrícola depende de insumos, transporte e mão de obra, todos esses custos subiriam em cadeia, refletindo diretamente no valor final para o consumidor. Isso nos leva a outro ponto: o aumento de demanda. Com todos comprando mais, os estoques esgotariam mais rápido. Empresas teriam que produzir mais para atender o mercado. E, para isso, precisariam investir em máquinas, contratar mais gente e pagar salários mais altos. O resultado? Um ciclo constante de aumento de custos e preços. Esse fenômeno é conhecido como espiral inflacionária. E não é algo simples de controlar. Se o governo não agir rapidamente, a moeda perde valor de forma acelerada. Mas e as pessoas endividadas? Nesse cenário, poderia haver um lado positivo. Dívidas antigas se tornariam mais fáceis de pagar. Se você deve R$ 5.000 no cartão hoje, com um salário de R$ 10.000, essa dívida representaria apenas metade do seu ganho mensal. Isso ajudaria muitas famílias a saírem do vermelho rapidamente. Por outro lado, o crédito poderia ficar mais caro. Bancos, sabendo que todos ganham mais, poderiam aumentar juros para maximizar lucros. Além disso, mais dinheiro disponível poderia incentivar compras impulsivas. E isso faria com que muitas pessoas se endividassem novamente, mesmo com salários altos. Agora, vamos pensar no setor público. Se o salário mínimo sobe para R$ 10.000, o impacto nas contas do governo é gigantesco. Milhões de servidores públicos teriam aumentos automáticos. O gasto com folha de pagamento explodiria. E de onde viria esse dinheiro? O governo teria duas opções principais: aumentar impostos ou imprimir mais moeda. Aumentar impostos poderia desagradar a população e as empresas. Imprimir mais dinheiro, por outro lado, alimentaria ainda mais a inflação. E aí entra um fator que muita gente esquece: a competitividade internacional. Se o custo de produção no Brasil sobe muito, nossos produtos ficam mais caros no mercado externo. Isso significa que exportar se tornaria mais difícil. E empresas que dependem de vender para fora poderiam perder espaço para concorrentes estrangeiros. O resultado seria fechamento de fábricas, desemprego e queda na produção, justamente o oposto do que se imaginava. Ou seja, a medida que parecia resolver tudo, poderia criar novos problemas. Mas antes de falar do ponto central que realmente determinaria se essa ideia funcionaria ou não, vamos imaginar como a vida cotidiana mudaria para você e sua família. Talvez você pudesse viajar mais vezes no ano, ou trocar de carro com mais frequência. Talvez investir em hobbies, cursos e atividades que hoje não cabem no orçamento. As cidades poderiam ter mais restaurantes, teatros e opções de lazer. Mas também teriam mais trânsito, mais filas e mais competição por serviços de qualidade. Consultas médicas particulares, por exemplo, poderiam ter preços muito mais altos. E escolas particulares, mesmo com mensalidades elevadas, estariam lotadas. Isso poderia criar uma corrida por vagas que deixaria muitos de fora. Agora, pare e pense. Se tudo isso acontecesse, você realmente estaria mais feliz? Ou apenas adaptado a uma nova realidade, onde ganhar R$ 10.000 é o novo normal? Esse é o ponto-chave que muita gente não percebe. Não é apenas sobre ganhar mais, é sobre quanto vale o dinheiro que você ganha. E esse valor depende diretamente da economia como um todo, não só do número no seu contra-cheque. Em alguns países, salários altos são comuns, mas o custo de vida também é altíssimo. E, no fim, sobra quase o mesmo que em países com salários mais baixos e custo de vida menor. Ou seja, não adianta apenas aumentar o salário mínimo sem aumentar também a produtividade e a geração de riqueza real. Se não houver mais produção, mais tecnologia e mais eficiência, o aumento salarial vira apenas papel com números maiores. E é exatamente aqui que entra a parte mais importante desta análise. Chegamos ao momento em que precisamos ir além da imaginação e entrar no funcionamento real da economia. Porque, no fundo, o que determina se um salário mínimo de R$ 10.000 funcionaria ou não é o salário em si. O verdadeiro fator é a produtividade. E já já você vai entender exatamente por que isso é tão importante. Mas antes, vamos analisar o que acontece quando o poder de compra aumenta sem um aumento equivalente de produtividade. Essa situação já ocorreu em vários países, e o resultado quase sempre foi o mesmo. O aumento de salários,
quando não é acompanhado por mais produção, gera inflação rapidamente. E a inflação corrói o valor do dinheiro dia após dia. Imagine que, no primeiro mês, com 10 mil reais você consegue encher o carrinho do supermercado com tudo o que deseja. No terceiro mês, com os preços subindo, você já compra menos com o mesmo dinheiro. E no final de um ano, aquele salário que parecia enorme já não tem o mesmo impacto que tinha no começo. Agora, você pode pensar, mas e se o governo congelar os preços? O problema é que isso quase nunca dá certo. Quando os preços são congelados artificialmente, muitos produtores reduzem a oferta ou deixam de vender. Isso gera escassez, e produtos começam a sumir das prateleiras. A população então enfrenta outro problema: ter dinheiro, mas não encontrar o que comprar. E isso é ainda mais frustrante do que os preços altos. Então, o segredo para que um salário de 10 mil reais funcione não está no número, mas no que chamamos de riqueza real. Riqueza real é tudo aquilo que o país produz e oferece: alimentos, tecnologia, serviços, infraestrutura. Quanto mais riqueza real um país produz, mais altos podem ser os salários sem causar inflação descontrolada. Veja o exemplo de países desenvolvidos. Muitos têm salários médios equivalentes ou superiores a 10 mil reais, mas o custo de vida é proporcionalmente ajustado. Isso acontece porque esses países investiram, por décadas, em educação, inovação e produtividade. Ou seja, o aumento de renda veio junto com o aumento da capacidade de produzir mais com menos recursos. Agora, vamos imaginar o Brasil nesse cenário. Para sustentar um salário mínimo de 10 mil reais sem quebrar a economia, seria necessário aumentar a produção agrícola e industrial, investir pesado em tecnologia e automação, qualificar a mão de obra para funções mais complexas e melhor remuneradas, melhorar a infraestrutura para reduzir custos de transporte e logística. E tudo isso teria que acontecer antes ou junto com o aumento salarial. Caso contrário, estaríamos apenas colocando um número bonito no papel e pagando o preço depois. E aqui está o plot twist que muda toda a forma como você olha para esse tema. Se o Brasil implementasse um salário mínimo de 10 mil reais gradualmente, atrelado ao crescimento real da economia, poderíamos chegar a um ponto em que todos ganham mais, a desigualdade cai e o custo de vida não dispara. Mas, se fosse feito de forma abrupta e sem planejamento, o resultado poderia ser um desastre econômico. No pior cenário, teríamos hiperinflação. E, para quem não sabe, hiperinflação é quando os preços sobem tão rápido que o dinheiro perde valor quase instantaneamente. Em casos extremos, o salário que você recebe hoje pode valer metade em poucas semanas. Isso já aconteceu em países como Zimbábue e Venezuela. Na Venezuela, por exemplo, notas de dinheiro chegaram a perder tanto valor que eram usadas para fazer artesanato. E o poder de compra da população despencou, mesmo com salários cada vez mais altos no papel. Agora, voltando ao Brasil, existe um ponto que não pode ser ignorado. Se quisermos salários realmente altos e sustentáveis, o foco deve estar no crescimento econômico consistente. Isso significa investir em educação de qualidade, incentivar empreendedores, abrir espaço para novas tecnologias e melhorar a eficiência do setor público. Tudo isso gera um ciclo positivo: mais produção, mais riqueza, mais salários, mais consumo, mais produção. E, nesse ciclo, um salário mínimo de 10 mil reais deixa de ser fantasia e pode se tornar realidade. Mas até lá, é preciso entender que aumentar salários sem aumentar produtividade é como encher um balde furado: o dinheiro escapa pelo aumento dos preços. Portanto, a grande resposta para a pergunta, e se o salário mínimo fosse 10 mil reais, é depende. Depende da forma como isso seria feito. Depende se o aumento vem acompanhado de uma economia mais forte e mais eficiente. Se sim, poderíamos ter mais prosperidade para todos. Se não, poderíamos cair em um ciclo de inflação e perda de valor do dinheiro. E é por isso que, no final das contas, o número do seu salário importa menos do que o poder de compra que ele te dá. O que realmente muda a vida das pessoas é poder comprar mais com menos, e isso só vem com o crescimento real da economia. Então, antes de sonhar com 10 mil reais no bolso todo mês, a pergunta certa é: o que o Brasil precisa fazer para que esse dinheiro realmente valha 10 mil reais? Essa é a reflexão que quero deixar com você hoje. Porque, no fim, o verdadeiro milagre econômico não é receber mais, é fazer com que o que você recebe tenha mais valor. Agora eu quero saber de você. Se o salário mínimo fosse de 10 mil reais, qual seria a primeira coisa que você faria? Compraria uma casa? Viajaria pelo mundo? Ou investiria todo o dinheiro? Escreve aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo do nosso canal.